aprender e mergulhar nos teus aprendizados. Amém. Em nome de Jesus, capacita-o, Senhor. Enche-o da tua graça. Amém. 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 Muito bom. Por favor, reverendo Rui. Muito bem. Bom, primeiro, eu recebo a oração que nós acabamos de ouvir, plagiando o meu amigo Paulo, né? Eu sou o que sou pela graça de Deus, né? Eu sempre tenho costumado dizer que eu sou e tenho, né, aquilo que Deus realmente tem me dado pela sua graça. Eu não mereço absolutamente nada, nem do que eu sou, nem do que eu tenho, né? E isso inclui família, inclui todos os bens, né, que a gente recebe, porque todo bem procede do Senhor. Eu quero iniciar, então, nós temos aí o primeiro slide que nos é oferecido, eu quero iniciar afirmando que missão é projeto de Deus. E, portanto, missão é um assunto que está no coração de Deus. A nossa irmã orou afirmando isso, né? E eu concordo com ela, né? E aí, eu diria assim, que a oração coloca-nos em sintonia com a vontade de Deus. A oração, não há poder na oração em si, mas a oração, ela nos coloca em sintonia, né, com a vontade de Deus. Por isso, então, nós podemos afirmar o que está no nosso primeiro slide, né, que oração e missão são duas faces da mesma moeda, né? E aí a afirmação de que a missão verdadeira não é um evento, né? A missão verdadeira não é nem... A gente pode ter algumas conferências missionárias, nós aqui no nosso presbitério, já no passado, bastante passado mesmo, nós tivemos algumas conferências missionárias e tal, mas a missão verdadeira não é exatamente um evento, né? Ou um conjunto de atividades. Não, missão é, na verdade, um modo de viver. Por isso, toda missão verdadeira nasce da oração. Então, essa é a nossa primeira afirmação, esse é o nosso primeiro slide, que nós afirmamos como a nossa crença, né, como MNO. Em seguida, nós temos aí aqui a Bíblia, ela nos conta uma linda história, né, da criação de Deus. E daí, então, na criação, na história da criação, nós sabemos, aí lemos Gênesis 1 e 2, né, que toda a natureza foi criada mediante o haja de Deus. Né? Ele diz, haja isso, haja aquilo, e as coisas foram sendo criadas, né, pelo haja de Deus. Mas o ser humano foi criado com o toque das suas mãos. E aí, ao criar o ser humano, né, homem e mulher, ele realizou, então, ali o primeiro casamento. Eu sou entusiasmadíssimo com esse assunto, família, de modo geral, e casamento, né? Aqui na minha região, eu já acabei sendo conhecido, já tem um tempinho que eu faço isso, mas esse ano eu já fiz um. Mas aqui na minha região, eu sou apelidado de um santo casamenteiro, porque um casal de jovens começa a namorar, e aí, é para brincadeira ou é sério? Porque para brincadeira não é namoro, segundo Deus. Mas se for sério, então nós vamos conversar. E aí tá, a coisa evolui, e quando ficam noivos eu chamo, conversamos para acontecer o casamento. Então, com base exatamente no primeiro casamento. Daí surgiu a primeira família, né, a partir de Adão e Eva. E esse relato nós temos em Gênesis 1 e 2. E é interessante que, conforme Gênesis 1, 31, né, diferentemente das demais obras criadas, lá o texto diz, e viu Deus que era bom. Quando ele criou a primeira família, em Gênesis 1, 31, lá está escrito, e viu Deus que era muito bom. Então, tem um advérbio aí de intensidade, né? Muito bom. E aí, o ser humano então, foi criado para refletir o caráter de Deus. Porém, Gênesis 3 relata que o homem pecou e caiu. E a queda do ser humano veio pelo pecado da rebeldia. E a relação com Deus e a criação foi rompida.
né? Então, rompida a relação de Deus com a criação, tudo parecia perdido para o ser humano derrotado, principalmente. Mas Deus cumpriu a sua promessa em seu Filho Jesus, na plenitude dos tempos. E por meio de Jesus, o Filho de Deus, veio a redenção. E nós temos inúmeros textos, desde lá do anúncio profético, né, a partir de Gênesis mesmo, né, quando Deus fala para a serpente que do fruto da mulher virá aquele que lhe pisará a cabeça e tal. Mas, principalmente, nos livros proféticos e na plenitude dos tempos, o próprio Senhor Jesus disse na conversa com Nicodemos, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, na cruz, o preço do pecado foi pago por Jesus. E nele nós fomos redimidos e aí constituímos como vidas redimidas, novas criaturas, nós somos integrados e compomos a noiva de Jesus, o corpo de Cristo, né, que é a igreja, com a finalidade de ser luz. E aí está a nova comunidade, né, que aguarda a consumação. É o que nós temos aí no nosso slide, né? Enquanto aguarda, a igreja é enviada ao mundo. E aí ela é enviada ao mundo como sinal do reino e também para adorar e proclamar. Eu gosto muito do texto de Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é, então, o lindo mosaico da história de Deus. Pode passar, Edgar. Agora, nós temos, então, a igreja como corpo de Cristo. E aí, nós podemos definir a igreja como corpo de Cristo em 2 pilares, né? E nós gostamos muito desse tema, e é importante a gente falar, né, que nós temos o primeiro pilar definido pela comunhão vertical, né? E aí, como nós estamos falando de oração e missão, é claro que nós temos aí as disciplinas espirituais, que inclui a leitura da palavra e tal, mas nós estamos falando, a ênfase é oração e missão, então, no caso, a oração seria, então, esse primeiro pilar, que é a nossa comunhão vertical com Deus. E aí é importantíssimo que a gente pense que orar, como, infelizmente, algumas pessoas interpretam, né, ou não, talvez não interpretam, mas na prática veem assim, mas não é. A oração não é só pedir. A oração é adorar, confessar, ouvir, interceder, agradecer, né, e buscar direção. Então, é mais do que somente emitir os pedidos, aquela lista enorme de pedidos que a gente geralmente traz para as nossas reuniões, né? E aí, Paulo, nesse sentido, ele nos exorta a orar sem cessar. E isso nós temos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que, aliás, é o nosso lema, né? Eu estou aqui exibindo, não como exibido, né? Mas eu estou exibindo aqui a minha camiseta, né, do MNO, e atrás está uma igreja que ora sem cessar, né, a partir das nossas torres nacionais de domingo a sábado, né? Então, é isso. E aí, o segundo pilar é definido pela missão. E aí nós podemos afirmar que a participação ativa não é exclusiva dos missionários. Eu, durante muitos anos, e desde menino muito pequeno, né, graças a Deus, eu nasci num lar evangélico, tanto da parte do meu pai, né,
ele e o meu avô, o pai dele, foram presbíteros, fundadores de uma igreja na cidade, inclusive, onde eu fui criado. Nasci em Goiânia, mas fui criado em Vianópolis, né? O meu pai e o meu avô foram presbíteros fundadores da IPI lá de Vianópolis, mas como a família da minha mãe, meu avô e minha avó, que moravam em Goiânia, né? E a família da minha mãe toda reside hoje em suas ramificações, né? A sua descendência, mora em Goiânia. Mas desde muito pequeno, a gente ouve sobre missões, mas não que os meus pais ensinassem isso, mas, de um modo geral, a igreja sempre caminhou com esse erro de imaginar que missão é algo inerente aos missionários, né? Então, quando a gente pensa em missão, a gente lembra dos missionários. Lá em Vianópolis, há um acampamento que era na época, e ainda é hoje, só que a missão Novas Tribos não é mais dirigida por missionários americanos, mas na época que eu morei em Vianópolis era. Então, lá o acampamento das missões Novas Tribos. Então, a gente chamava lá o acampamento dos missionários, né? Às vezes, na parte da tarde, a gente ia brincar de bola lá com os filhos dos missionários. Então, para nós, os missionários eram aqueles missionários lá, que eram da Missão Novas Tribos, que tinham vindo dos Estados Unidos, né? E outros que vinham da Europa, e assim por diante, né? Durante um certo tempo, a gente entendeu como missionários aqueles que são enviados para a África, né? Para os países orientais e para as regiões indígenas e essas coisas todas, né? Então, isso aí foi um ensino equivocado. Na verdade, a participação ativa na missão não é exclusiva aos missionários, né? Pelo contrário, envolve toda a igreja na evangelização, no discipulado, no serviço, na ação social e no testemunho diário, né? Então, podemos definir também que missão é levar pessoas a conhecerem a Cristo em todos os lugares. E aí nós precisamos lembrar que, primeiro, a missão não é nossa, ela é de Deus. E aí, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3:9 e 2 Coríntios 6:1, nós somos os colaboradores de Deus. Então, como colaboradores de Deus, nós não fazemos nada no reino de Deus, e a missão, né, nossa, mais à frente a gente vai ver essa questão aí do dia a dia, né? Eu estou muito empolgado com esse estudo, porque ele é maravilhoso, ele é completo, mas nós vamos ver que nós temos aqui que, como cooperadores, nós não cooperamos para Deus, nós cooperamos com Deus. Nós não nos separamos de Deus, não há separação entre a oração e missão, em comunhão com Deus e a missão. Nós realizamos a missão como cooperadores de Deus e em comunhão com Ele, né? Então, é com Ele sempre, né? Então, isso aí é muito importante. Agora, eu gosto sempre de lembrar também, irmão Edgar e demais irmãos e irmãs aqui hoje à noite, que a participação nossa na missão não é uma opção, é uma questão de obediência. E aí, Mateus 28, 18, nos traz isso com muita clareza, né? Ide, portanto, e fazei, é imperativo, fazei discípulos de todas as nações. E aí vai batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. Então, ali, é uma ordem. Então, não há opção, é uma ordem. Próximo, Edgar. Já está. Muito bem. Então, nesse slide, nós vemos aqui, como falamos de início, né, que a oração e a missão formam um ciclo contínuo e uma relação inseparável. E aí, nós precisamos entender o que nós temos no nosso slide, né? Então, aqui, nós temos... por exemplo, a oração que gera coragem, prepara o coração e abre portas. Além de Colossenses 4:3, eu anotei aqui, eu gosto muito de Efésios 6:19, quando Paulo pede para a igreja orar pelos santos e em favor dele, para que
ele, mesmo estando em cadeias, mesmo estando preso, sendo embaixador em cadeias, ele seja ousado no falar, né? Ele fala com autoridade. E aí, a oração, ela, então, gera essa coragem. E aí, grandes decisões missionárias nascem da oração. E a oração sustenta a missão, e a missão renova a oração. Eu gosto muito desse trocadilho aqui, não é só trocadilho, é uma realidade. Eu lembro sempre da igreja de Antioquia, né, que orando e jejuando, envia Paulo e Barnabé, né, e tá dando eco? Pronto, já foi localizado, já corrigido. Ok, tá, beleza. São as surpresas, né? Porque não é para abrir o microfone, mas alguém abriu o microfone. Não, ok. Mas então, na oração, né, que a mola propulsora das grandes decisões missionárias, ela envia trabalhadores e revela oportunidades, enquanto que a missão, ela gera encontros, revela desafios físicos, espirituais, resulta em vidas transformadas. E aí gera novos motivos de intercessão. Percebam que nós temos na nossa vida cotidiana alguns círculos viciosos, né? Esse não é um círculo vicioso, esse é um círculo maravilhoso, né? Então, a oração, ela gera, né, coragem, prepara corações, abre portas, envia missionários, né, envia trabalhadores melhores, revela oportunidades, e a missão, ela também gera novos motivos de intercessão. E aí é o que nós temos de Paulo, né, em Colossenses 4:3, Efésios 6:19, e o que nós fazemos aqui como igreja, devemos fazer, né, nas nossas intercessões. Então, é bem importante esse ciclo contínuo, né, essa relação inseparável. Pode passar, Edgar. O próximo, né, nós temos aí, que é esse slide, que eu optei por não fazer um comentário próprio, apenas acrescentar alguma coisa, que é a importância do papel do Espírito Santo. Irmão, irmã, de nós mesmos, nós nada somos. Isso é muito importante, sabe? E nós vamos entrar aqui e daqui a 5, 6 e 7, a gente vai tratar dessa matéria aqui, nessa questão que é muito importante. Então, nós vamos partir desse pressuposto. De nós mesmos, nós nada somos. No poder do Espírito Santo é que nós somos fortes, né? E aí eu gosto muito de lembrar de Efésios 2, né, de 1-10, especialmente o versículo 6, que nos ajuda a compreender o nosso posicionamento. Então, de nós mesmos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, pela sua graça maravilhosa, Ele nos resgatou. E o versículo 6 nos diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Jesus nas regiões celestiais, gente. Então, nós vamos entender o nosso posicionamento. De nós mesmos não somos nada, mas na direção do Espírito nós somos tudo, nós somos fortes. Por isso, a necessidade da oração. E aí, na preparação espiritual, em oração, a oração, como preparação espiritual, fortalece o crente com discernimento e coragem. Traz direção divina, ou seja, identifica estratégias e oportunidades exatas. Se a gente for olhar para a igreja primitiva, a história de missões, né? Paulo, em um determinado momento, ele teve uma visão, um jovem apareceu diante dele e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava desejoso de ir para a Ásia, e não, ele foi para Filipos, né? Então, assim, é importante essa questão da direção divina. Isso é papel do Espírito Santo e é em oração. E aí, o poder espiritual está num versículo que olha, gente, eu amo, viu, Edgar? Mas eu amo esse versículo. Para mim, ele é um versículo maravilhoso. E eu não resisto aqui a fazer o que tanto Juliano quanto os Osterne já nos outros 2 estudos de hoje fizeram. Eu preciso relembrar vocês, eu sei que vocês sabem, mas a igreja estava em oração no templo. A hora nona, que é aproximadamente 3 horas da tarde. Não é um horário muito comum nosso, né? Aqui nós temos um horário
terça, às 15 horas, às quartas-feiras nós chamamos tarde de oração, mas é só na quarta-feira. Aquela igreja orava todos os dias. E Pedro e João vai para se juntar àqueles irmãos ali. E numa das portas de entrada do templo tinha um coxo de nascença, pedindo esmola ali. Pedro e João pararam, olharam para ele e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Aquele coxo levantou, e ao invés das autoridades ficarem satisfeitas com um milagre de alguém que esmolava e agora vai poder trabalhar, ganhar seu próprio recurso, não. O Sinédrio ficou muito bravo, chamou Pedro e João e atacou muito a eles ali no Sinédrio, mas não tendo como mantê-los presos, os libertou. E aí eles foram se encontrar com a igreja que estava em oração. E ali, encontrando com a igreja em oração, relatou o que aconteceu, e aquela igreja disse, e eu costumo sempre dizer assim, que aquela igreja não disse assim, não orou assim: Pai, agora o Senhor viu o que eles estão fazendo, o que eles fizeram com Pedro e João, então, Senhor, acaba com eles. Não, a oração deles não foi essa. A oração deles foi: Pai, agora, então, dá-nos ousadia, dá-nos sabedoria para anunciar a Tua palavra. E isso está lá em Atos 4, né? E no versículo 31, há um relato impressionante que nós precisamos, irmãos e irmãs, abrir o coração, porque essa é uma palavra que se renova. E essa é uma palavra que não aconteceu, essa palavra revela algo que não aconteceu só naquela época, lá localizado, mas tem acontecido através dos séculos, tem acontecido nos nossos dias para a glória de Deus. E nós estamos desejosos que isso comece a acontecer na minha igreja, na sua igreja, em todas as IPIs do Brasil, esparramado por esse país todo, e nas demais igrejas de outras denominações também, para a glória de Deus. E tendo eles orado, Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar em que eles estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É o poder espiritual, né? E aí, nós sabemos que na unção e graça do Espírito Santo, nós seremos ungidos e falaremos com autoridade, e o Espírito Santo, que é quem tem a primazia de operar a conversão, de convencer, ele vai certamente convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16, versículo 8. Então, é isso, esse poder espiritual, o papel importantíssimo do Espírito Santo. Nós precisamos pregar mais sobre o Espírito Santo, nós precisamos viver mais dessa verdade, nós precisamos a cada dia mais reconhecer a importância do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Não é alguém que nós devemos deixar de lado e só enfatizar o amor do Pai, só enfatizar a salvação pelo Filho. Sim, isso é super importante, mas o Espírito Santo foi enviado a nós como igreja. Em Atos 2 nós vemos isso, e de lá para cá a igreja nunca mais foi a mesma. Nós dependemos do Espírito Santo para não continuarmos mais sendo os mesmos que muitas vezes nós corremos o risco de ser. Próximo, Edgar. Aqui nós temos, na atuação do Espírito Santo, nós podemos chamar de anatomia do discipulado saudável. E aqui, como base, né, nós temos a oração e a intercessão. Eu costumo dizer, e aqui no slide está informando isso, Jesus orava antes, durante e depois de discipular. Lucas 6:12. E aí, eu gosto muito de dizer essa grande verdade que nós defendemos, é que Jesus é o nosso principal exemplo de oração. E aqui nesse texto, nós temos que Jesus orou a noite toda, o texto lá é claro, Jesus orou a noite toda antes de escolher os 12 discípulos, né? E aí é o segundo quadro aqui, que é o meio, né, que é a formação do caráter, que a oração é o sustento, ela sustenta o processo de crescimento. Por quê? Porque o Espírito Santo é que molda o caráter à semelhança de Cristo. 2 Coríntios 3:18 é aquele texto que Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, essa é a missão, uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco. E aí depois temos um topo, né? Que é a missão e multiplicação. E a intercessão constante transforma o discípulo orante em um missionário natural, pronto para evangelizar e servir. Um exemplo típico que eu gosto muito também é Atos 2, 42 a 47, que a igreja ali, na direção do Espírito Santo, eles viviam perseverantes na oração, na comunhão, no partir do pão, né, nas orações, e ali o povo, eles iam caindo na graça, né, de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Então, crescimento, né, que nós podemos dizer, né, missão e multiplicação. Próximo. Agora, nós temos 2 slides, esse aí, o 7, né, que nós precisamos estar atentos. E aqui, eu coloco o seguinte, que uma igreja voltada para si mesma, ela revela uma fé acomodada, que é caracterizada por orar sem se mover, ou seja, orar subjetivamente. Ou seja, uma intimidade que é falsa, porque a verdadeira intimidade com Deus vai nos levar à produtividade, à frutificação. Mas a intimidade aqui de uma igreja voltada para si mesmo é uma intimidade sem fruto externo. E daí a oração também é uma oração. Uma oração que traz um sentimento de omissão e uma igreja insensível. E aí, consequentemente, fora do propósito de Deus. E o que nós temos em seguida? É muito ativismo. E uma igreja que não tem esse mover do Espírito Santo é uma igreja afundada em um ativismo que é cansativo e infrutífero. E aí é o resultado da falta de oração. E aí a marca do esforço humano sem poder espiritual. E aí sabe qual é o resultado disso, gente? Que são pessoas cansadas, frustradas e desanimadas. Aí é mais ou menos assim, você fica meio que malhando em ferro frio. Não sei se vocês conhecem esse ditado aí na região de vocês, né? Então, é isso. É uma igreja voltada para si mesma. Agora, o quadro que nos motiva aqui é o quadro da maturidade espiritual, sim, porque aí a oração intencional, a oração objetiva, ela sustenta, ela guia e potencializa a proclamação. E daí a nossa frase que nós falamos muito daqui no nosso MNO, né? Quem ora, evangeliza. Senão tem alguma coisa errada aí, né? Está faltando objetividade. E aí, eu tenho também aqui para comentar com vocês esse slide, o próximo, eu vou dizer, que é um paradoxo, né? E aí é o seguinte, o que eu coloco aqui? Primeiro, né, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim aos romanos: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. E ele continua nos versículos 15, né, ele coloca assim: como, porém... isso aqui é no versículo 16, no capítulo 1 ainda. No versículo 16, ele diz assim: eu também não me envergonho do evangelho. Então, aqui, essa questão do ser devedor, aqui, ele diz o seguinte, que ele diz isso aos romanos, mas contextualizando para nós precisamos entender que nós somos devedores diante da nossa família. Paulo ali, ele estava devedor diante dos gregos e dos romanos, não é?
mas bárbaros também e tudo, sábios, ignorantes. Mas nós, contextualizando, nós somos devedores diante da nossa família, somos devedores diante dos vizinhos, somos devedores diante dos nossos colegas, quem está estudando, diante dos colegas do colégio, da faculdade, diante de amigos, né? Quem tem o seu trabalho, né? São colegas de trabalho. Né? Então, ele é importante. E ele afirma logo em seguida que ele não se envergonhava do Evangelho. Né? Nós somos, então, diante desse slide, nós somos desafiados a esse grande paradoxo da evangelização. E aí, em Romanos 10, 14 e 15, ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, aqui está o nosso grande paradoxo. Né? E aí, no nosso slide, nós temos aí que entender que nós temos aqui, por um lado, a questão das barreiras que nós enfrentamos. E aí as barreiras que nós enfrentamos, na realidade, são bem internas mesmo, né? Geralmente está dentro de nós. Por exemplo, tenho medo de fracassar ou não saber responder. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas dizem isso? Eu já ouvi muito disso. As pessoas: pastor, eu quero evangelizar, eu quero pregar, mas eu não sinto segurança. Eu tentei alguém que eu quero falar, mas antes de eu começar a falar, eu me sinto, eu me acovardo, porque eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não saber dar respostas. Né? Então, nós precisamos ter como fundamento a ordem. Né? E aí, o poder do evangelismo é o Espírito Santo, nós já falamos anteriormente. E aí, se nós abrirmos o nosso coração para Atos 1:8 e entender que a igreja primitiva viveu sob essa égide de Atos 1:8, que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do século, até os confins da terra, perdão, né? O exemplo de Pedro é um exemplo muito típico, gente. Sem o Espírito Santo, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas com o Espírito Santo, ele pregou, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Como eu já disse lá no episódio da cura do coxo, nascença lá no templo, na entrada formosa do templo, ele diante do Sinédrio, ele e João foram firmes ali. Né? Por acaso, vocês pensam, passa pela cabeça de vocês que nós vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Ou por acaso vocês imaginam que nós vamos obedecer a vocês ao invés de obedecer a Deus? Então, é isso. O fundamento é esse. Agora, uma outra barreira também não tem tempo para sair testemunhando. Essa é triste, né? Isso aqui é muito triste. Eu tenho um amigo, ele é pastor presbiteriano, ele é o presidente do SARA, né? Servindo de Apoio, Refrigério e Amizade. Nós temos um grupo que chama Grupo Amigos do Coração, e lá nós temos comentado muito isso, o Pezinho fala muito isso. Tudo aquilo que nós valorizamos, nós priorizamos. E eu me lembro sempre do meu irmão próximo, mais velho do que eu, que sempre dizia para mim, quando eu alegava que não tinha tempo, ele dizia: tempo é uma questão de prioridade. E aí, então, nós precisamos, então, renovar a nossa atenção com Romanos 10, 14, que nós acabamos de ler, né? E Romanos 3, 23 também, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é muito importante isso. E aí, esse terceiro, que é bastante curioso, eu não tinha atentado para isso, mas sopro de evangeliofobia, ou medo de abordagens forçadas. Aqui, você pregar o evangelho hoje, nós temos algumas complicações, até sociais mesmo, né? Mas não interessa. De qualquer maneira, nós precisamos entender que não há nenhuma outra criatura que possa ter esse privilégio que nós temos, que é o privilégio dessa tarefa de evangelização.
Então, 2 Coríntios 6:2 fala lá sobre o tempo aceitável, né? O dia da salvação. Então, o tempo aceitável é agora. Próximo, digamos. Agora, nós temos aqui, já não mudando de assunto, mas abordando a questão da condição, né, do ser humano. Então, nós precisamos afirmar, e nós não podemos nos esquecer sempre, que há um grande abismo entre a santidade de Deus e o ser humano pecador. E isso, de nós mesmos, nós nos incluímos também. É que Jesus é essa ponte, né? E nós já estamos em Jesus, então nós não temos esse abismo a nos separar diante de Deus. Mas na prática, nós precisamos entender que é assim, né? Então, mas é interessante nós sabermos disso para termos uma intensidade maior na nossa missão, né? Então, de um lado, nós temos o Deus Santo, que é cheio de amor, já vimos João 3,16, né? E do outro lado, o ser humano morto espiritualmente. Eu citei para vocês aqui Efésios 2, de 1 a 10, e Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, né? E aí o ser humano é morto espiritualmente com suas tentativas humanas, que vai cada vez caindo mais no abismo, né? Paulo, lá aos Efésios, fala do mundo, da carne e do diabo, né? E nós temos hoje, de uma forma bem moderna e bem sutil, né, a religiosidade. Já viu quando você vai falar, às vezes, de Jesus para a pessoa? Ah, é mesmo, não, ixi, todo caminho conduz a Deus e tal, e eu faço isso, faço aquilo, eu vivo com toda honestidade, eu faço isso, aquilo, uma falsa moralidade, né? As boas obras que eu coloquei aqui entre aspas e em itálico, e vou ter um ponto de interrogação. Eu sempre me lembro do nosso decano, já falecido, o pastor Silas Silveira, ele era o pastor emérito da nossa igreja aqui na primeira IPDF. Ele sempre dizia o seguinte, que boas obras fora de Jesus não existem. Existem obras, mas boas obras só em Jesus, né? Se você ler Efésios 2:10, você tem uma grande facilidade de concordar com o nosso falecido reverendo Silas Silveira. Então, é isso. Aqui está, então, o nosso resumo aí no 9. No 10, é interessante que nós temos aqui as 4 leis espirituais. Gente, olha, as 4 leis espirituais, elas são leis interessantes, e esse estudo, a gente precisa estar sempre renovando, sabe? Porque às vezes a gente esquece, né, Ligar? Eu não sei vocês, assim, mas quais são as 4 leis espirituais mesmo? Então, você tem que estar com isso sempre na ponta da língua, sempre procurando renovar, né, reler. Então, aí, a primeira lei, né, o amor, né, o amor de Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu gosto muito de citar, no slide aqui tem, né, João 10:10, quando Jesus diz, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhais em abundância. Então, nós temos aqui primeiro, a primeira lei é o amor de Deus. Mas a segunda lei, como nós já vimos, né, é a separação. E o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode experimentar esse amor. Já falamos sobre esse texto, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí a terceira lei é a solução. Jesus Cristo é a única solução para o pecador. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. E aí eu gosto muito do João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, o quarto é o convite, né? Que precisamos receber a Jesus como Salvador e Senhor por meio de uma decisão pessoal. E aí, Efésios 2:8-9, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E aí eu gosto de citar o 10 também, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos dela, ou para que andemos nela. Tá? E aí, o slide 11, aí é uma sugestão, né, de oração, tá certo? Então, aí, isso aqui
como diz, nós podemos e devemos, lógico, fazer essa oração, mas aqui é uma sugestão em nosso evangelismo, né? Porque, afinal de contas, nós sabemos que receber a Cristo implica arrependimento, e não é apenas crer intelectualmente, é uma decisão baseada na fé. E aí a sugestão de oração o Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. E aí, interessante, né? Claro, Deus está mais interessado na atitude do coração do que na exatidão das palavras. Muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui, já estamos chegando ao final, né, do nosso estudo, e eu quero partir aqui para a conclusão. E aí, gente, é o seguinte, esse slide 12, gente, isso aqui, eu comentei com o Edgar antes de nós começarmos aqui, nosso estudo, que, assim, todos os outros slides são maravilhosos, obviamente, mas eu fiquei muito apaixonado por esse slide, porque assim, o que eu creio, sabe? O que nós precisamos praticar mesmo, sabe? Então, assim, nós precisamos entender o seguinte, que Jesus, no Sermão do Monte, ele ali, já nos seus primeiros contatos ali, ele já desafiou os seus discípulos, dizendo assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim, e aí ele diz, não se esconde a luz embaixo do alqueire, embaixo da mesa, mas ele fica no lugar de destaque. E aí ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos o nosso campo missionário no nosso dia a dia, gente. Como eu disse lá atrás, e isso é muito importante, que a gente entenda que a missão não é sobre a igreja enviar. Não há nada de errado. Nós aqui, em Itaguatinga, nós temos duas parcerias. Com um casal que mora na Guiné-Bissau, trabalha junto ao povo Mansonca, e com uma irmã que é lá de uma das igrejas rurais, Edgar, um pouco mais à frente de onde nós estivemos aquela vez na IPI de Pontezinha, a IPI de Santa Rosa do Descoberto. Temos uma irmã que é daquela igreja que está junto ao povo e ao Wayampi, lá no Amapá. Então, nós temos parceria, não há nada de errado nisso, mas não é a missão, nós não estamos tratando sobre a igreja enviar, é muito mais do que isso, é sobre a igreja ser enviada em todos os lugares. E aí, nós podemos trazer o Atos 1:8 e aplicar para a nossa realidade. Aqui a gente fala assim, olha, sejam minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém, gente, é aqui em Itaguatinga, aqui próximo da igreja. Judéia e Samaria, Guará, Cruzeiro, né, Plano Piloto, e até os confins da terra, região geoeconômica do Distrito Federal, o entorno de Brasília. Tá? A gente faz essa paráfrase, sabe? Sobre Atos 1:8. Então, eu quero destacar aqui, para a gente partir para a conclusão, que nós precisamos ser realmente missionário em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E aí, nós começamos com a família. Meu irmão, minha irmã, o nosso primeiro foco deve ser com a família. A família é o projeto de Deus. A família deve ser o nosso primeiro foco de evangelização. É claro que nós realizamos os nossos cultos, e aí nós precisamos ser uma igreja acolhedora, sim, né? Acolher visitantes, não crentes, mas é muito mais do que isso, porque o sentido original de igreja é eclesia, e o significado original de eclesia é igreja para fora. Né? Nós temos um livro que eu já li, muito interessante, que é Igreja Fora do Portão. Então, nós precisamos alcançar as escolas, as faculdades. Né? Nós temos aí o GEL, né? Grupo Externo de Oração. Nós precisamos atingir, né? as escolas, as faculdades. Né? Um tempo desse aí, nós tivemos uma palestra aqui em nossa igreja,
quem fez a palestra falou sobre as faculdades e tal, e uma das irmãs que estava presente na reunião disse: o meu filho nunca vai estudar na UNB. E quem conhece aqui é de Brasília, né? Mas a UNB é a faculdade federal, e você tem a faculdade federal aí também na sua cidade. E é um antro mesmo ali de promiscuidade, de coisa. Então, eu falei: meu filho não mais vai para lá. E eu estava na nossa igreja, eu não podia falar com a irmã, mas depois, em particular, eu a procurei e disse: minha irmã, confie seu filho a Jesus e ele vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo lá na UNB. Né? Então, nas escolas, nas faculdades, nós temos a vizinhança, né? Como é que é, Edgar? Até eu me esqueci. Torre da Vizinhança, TV. Meu pai. Não é porque eu estou esquecendo, não. Me falhou aqui, foi um ato falho aqui de lembrar. Então, aqui, a Torre da Vizinhança, nós cadastrarmos, né, os nossos vizinhos, sermos hospitaleiros com os nossos vizinhos, sermos agradáveis com os nossos vizinhos. De tarde, eu fui muito edificado com o testemunho do pastor Asterne, né? Então, nós vamos ter isso. A gente tem aqui também, na nossa vizinhança, aqui no prédio, o Edgar já esteve aqui hospedado com a gente, sabe que eu moro num condomínio enorme. A gente tem aqui uma vizinhança, a gente precisa ter camaradagem com os nossos vizinhos, relacionamentos intencionais com os nossos vizinhos, né? E no trabalho, gente, eu sou entusiasmadíssimo com isso. Eu trabalhei 27 anos numa mesma empresa, eu trabalhei 44 anos em toda a minha vida profissional. E nos últimos 27 anos, eu trabalhei numa empresa só. E lá nos últimos 15 anos, eu fui conhecido lá, não mais como chefe Rui, ou não mais como Lobo, ou alguns me chamavam de Rui. Mas, para a glória de Deus, nos últimos 15 anos que eu trabalhei ali, eu fui conhecido como pastor Rui. Sabe? Porque eu era pastor naquela empresa. Né? Então, nós precisamos, só que tem um detalhe: você precisa trabalhar com excelência, trabalhar com integridade. Você precisa ser, você não precisa ser o melhor empregado da empresa, mas você precisa estar entre eles. Você não precisa ser cabeça, ou seja, ser diretor, ser presidente da empresa, mas você precisa ser cabeça no sentido de ser sal da terra e luz do mundo. Né? Então, isso aqui, esse slide para mim é top, viu, Edgar? E aí, eu parto para o encerramento, e eu estou vendo que esse relógio é contra nós, né, Edgar? Eu vou te contar, ô reloginho. Lá na igreja eu falo: irmãos, desculpa o palavrão que eu vou falar, mas esse relógio é desgramento. Né? Mas não, nós precisamos remir o tempo. Mas então, aqui, eu digo o seguinte: esse slide anterior, que nós falamos aqui, começar na família, ser uma igreja acolhedora, né, com os nossos visitantes, entrarmos nas escolas, nas faculdades, com os nossos filhos que estão estudando, né, nós mesmos indo lá, nos oferecendo para os diretores ou diretoras, para estarmos ali orando, visitando, fazendo ali um trabalho de restauração das vidas, junto aos nossos vizinhos e no nosso trabalho. Isso é no cotidiano, no dia a dia. E nós precisamos começar a fazer isso quando, hein, gente? Agora. É hoje. Talvez hoje não dê tempo, que é o final desse curso aqui, talvez a gente vá dormir, né? Mas então, a partir de amanhã cedinho. E aí, é até quando? Até Cristo voltar, gente. Então, nós precisamos desse dueto de novo. E aqui nós vamos reafirmar. Só um instantinho, Edgar. Só um instantinho aí. Porque nós, lá atrás, lá no começo, nós afirmamos que não há dicotomia, não há separação entre oração e missão. Caminham juntos. Então, na oração, nós precisamos orar pelos pastores, pela liderança. Nós precisamos interceder por pessoas que são embaixadores da paz. Né? Lucas 10, principalmente os versículos 5 e 6, fala ali na missão dos 70, fala que eles, quando chegarem a casa, eles têm que saudar as pessoas com a paz. Se aquelas pessoas fossem irmãos, fossem da paz, a paz ficaria com eles. Se não, a paz voltaria para os seus discípulos. Precisamos orar por essas pessoas que são embaixadores da paz, né?
pedimos, também precisamos pedir por povos não alcançados. Isso aqui não é genérico, assim, Senhor abençoe os povos não alcançados. Não, nós precisamos pesquisar, fazer pesquisa sobre missões, identificar povos não alcançados, às vezes próximos de nós mesmos, sabe? Bairros não alcançados, pessoas não alcançadas. E povos não alcançados aqui podem ser, sim, algumas nações, alguns povos mesmo, mas nós precisamos ser específicos, né? E aí orar por oportunidade diária de testemunhar. Eu gosto muito da palavra de Paulo aos Colossenses, quando ele diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, né? E aproveitando as oportunidades, ter uma palavra boa, né? Temperada com sal, sabe? Para aproveitarmos bem as oportunidades que surgem diariamente. Se nós começarmos a orar mesmo, orações intencionais, gente, e colocar a nossa vida diante de Deus, e colocar a nossa vida em dependência do Espírito Santo, nós vamos ver que o Senhor, o próprio Espírito Santo, vai nos apresentar as oportunidades. E como nós vimos anteriormente lá, nós não vamos nos acovardar, porque nós sabemos que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. E aí, é claro, pedir a Deus por conversões específicas. Gente, eu tenho na minha família. Aliás, a minha família, da parte de mãe, assim, ela é praticamente toda evangélica. Nós temos, Edgar, não sei se eu já te falei isso, nós temos 14 membros da família Araújo Lobo, né? Juntando as duas famílias, nós temos 14 pastores na família. E só na minha família, lá de irmãos, nós somos 4 irmãos pastores, né? E eu costumo sempre dizer assim, agora o meu irmão, que não é pastor, está muito doente e tudo, mas quando ele estava com saúde, eu dizia assim, nós somos 5 irmãos, somos 4 pastores, e o que não é pastor dos 4. Então, é isso, né? Mas nós temos pessoas, né? Sabe, amigos, aliás, parentes, né? Parentes de primos de segundo grau, coisa que eu conheço, eu sei, se eu começar a lembrar especificamente a turma lá de Goiânia, por exemplo, que eu tenho um contato, eu tenho filhos de sobrinhos, né? Que são sobrinhos netos, eu tenho primos de segundo grau que estão fora da igreja. Então, precisamos realmente orar por essas conversões específicas, mas não somente da família, mas amigos também, sabe? Vamos buscar do Senhor e começar a orar especificamente por isso. Porque quando oramos e na missão, nós vamos compartilhar intencionalmente a nossa fé. Vamos servir ativamente as pessoas ao nosso redor. E nós precisamos aprender a servir, porque muitas vezes no serviço, o Ostélio testemunhou isso também, né? Você serve a alguém, isso vai ser um testemunho, um motivo para pregar o evangelho e a pessoa receber Jesus. Então, mas também, como eu disse, apoiar financeiramente projetos missionários. Esse casal missionário que na Guiné-Bissau, teve uma ocasião que ele teve um acidente terrível lá, quase morreu, e o carro ficou totalmente destruído. Então, houve uma campanha entre as igrejas parceiras para ele comprar um novo carro, já comprou um outro carro lá, sabe? Então, assim, é importante isso. Agora, é claro que o nosso compromisso é pessoal, como eu disse anteriormente, né? Que nós precisamos realmente fazer discípulo e ensinar o caminho. Isso é importantíssimo, né? E ser uma testemunha viva do caráter de Cristo. Isso aí é para hoje, gente. Isso aí é para agora. E começando agora, e a começar em mim, o Senhor vai quebrar corações, não vai ter tempo de duração, não. Vai ser até o Senhor Jesus Cristo voltar e nos levar para si, né? Tá bom? E aí, então, nós precisamos entender que